Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o apoio e o sustento, todas as fontes de comida e de água, o guerreiro, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o chefe de 50, o nobre, o conselheiro, o sábio entre os artífices, e o que tem habilidade de falar palavras. E lhes darei garotos como seus príncipes, e rapazes dominarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra seu próximo. O jovem se atreverá contra o ancião, e o reles contra o nobre. Porque um homem tomará seu irmão da casa de seu pai, e dirá, tu tens capa, sê nosso governante, e estejam estas ruínas debaixo de tua mão. Então em tal dia ele levantará sua mão, dizendo, não posso solucionar este problema. Também em minha casa não há pão nem vestido algum. Não me ponhais como governante do povo. Porque Jerusalém tropeçou, e Judá está caído, pois sua língua e suas obras são contra o Senhor, para irritar os seus gloriosos olhos. A aparência de seus rostos dão testemunho contra eles, e mostram abertamente seus pecados, assim como Sodoma, não os disfarçam. Ai da alma deles, porque estão fazendo mal a si mesmos. Dizei ao justo, que o bem lhe sucederá, que comerão do fruto de suas obras. Ai do perverso, o mal lhe sucederá, porque lhe será feito conforme o trabalho de suas mãos. Os dominadores de meu povo são garotos, e mulheres dominam sobre ele. Ah, meu povo, os que te guiam te enganam e confundem o caminho de tuas veredas. O Senhor se apresenta para abrigar a causa judicial, e se põe para julgar aos povos. O Senhor vem a juízo contra os anciãos de seu povo, e contra seus líderes, pois vós consumistes a vinha, o despojo do pobre está em vossas casas. Porque vós esmagastes ao meu povo, e moestes o rosto dos pobres? Diz o Senhor Deus dos exércitos. Além disso o Senhor diz, dado que as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço levantado, e procuram seduzir com os olhos, e vão andando a passos curtos, fazendo ruídos com os ornamentos dos pés. Por isso o Senhor fará chagas no topo das cabeças das filhas de Sião, e descobrirá suas partes íntimas. Naquele dia o Senhor tirará delas os enfeites, tornozeleiras, testeiras, gargantilhas, brincos, pulseiras, véus, chapéus, braceletes, cintos, bolsinhas de perfume, amuletos, anéis, pingentes de nariz, vestidos de festa, mantas, capas, bolsas, transparências, saias de linho, toucas e túnicas. E será que, no lugar de aromas haverá fedor, e no lugar de cinto haverá corda, e no lugar de cabelos cacheados haverá calvície, e no lugar de roupa luxuosa haverá roupa de saco, e queimadura no lugar de beleza. Teus homens cairão à espada, teus guerreiros na batalha, e as portas dela gemerão, e chorarão, e ela, ficando desolada, se sentará no chão. E 7 mulheres tomarão o mesmo homem naquele dia, dizendo, nós comeremos de nosso pão, e nos vestiremos de nossas roupas. Queremos somente que teu nome seja posto sobre nós, livra-nos de nossa vergonha. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra de excelente valor, para os de Israel que escaparem do perigo. E será que aquele que continuar em Sião e aquele que for deixado em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que em Jerusalém está escrito para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de juízo, e com o espírito de queima, e o Senhor criará sobre toda a moradia do monte de Sião, e sobre seus ajuntamentos, uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um brilho de fogo inflamado de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá uma tenda para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e abrigo contra a tempestade e contra a chuva. Agora cantarei a meu amado cântico de meu querido de sua vinha. Meu amado tem uma vinha, em um morro fértil, e a cercou, e limpou das pedras, e a plantou de excelentes videiras, e edificou no meio dela uma torre, e também fundou nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas imprestáveis. E agora, ó moradores de Jerusalém, e vós homens de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e minha vinha. O que mais podia ser feito à minha vinha, que eu não tenha já feito? Se eu esperava uvas boas, como? Pois, veio dar uvas imprestáveis. Por isso agora eu vos farei saber o que farei à minha vinha. Tirarei sua cerca, para que sirva de pastagem, derrubarei seu muro, para que seja pisada, e eu a tornarei uma terra abandonada, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela cardos e espinhos, e darei ordens às nuvens, para que não caia chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são suas plantas agradáveis. Porém ele esperava juízo, e eis aqui opressão, ele esperava justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que juntam uma casas, e acumulam propriedades de terra, até que não tenha sobrado mais lugar, para que somente vós fiqueis como moradores no meio da terra. O Senhor dos exércitos disse aos meus ouvidos, verdadeiramente muitas casas se tornarão desertas, até as grandes e valiosas ficarão sem moradores, e 10 geiras de vinha darão apenas um bato, e um homer de semente dará apenas um efa. Ai dos que se levantam cedo pela manhã, para buscarem bebida alcoólica, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, e harpas, liras, tamborins, gaitas e vinho há em seus banquetes. Porém não olham para a obra do Senhor, nem prestam atenção no agir das mãos deles. Por isso meu povo será levado capturado, porque não tem conhecimento, e seus nobres sofrem de fome, e sua multidão está seca de sede. Por isso o mundo dos mortos alargou seu apetite, e sua boca se abriu tanto que não se pode medir, para que caia a nobreza de Jerusalém, sua multidão, com todo o seu ruído de festa, e com os que nela festejam. Então os seres humanos serão abatidos, e os homens serão humilhados, e os olhos dos arrogantes se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado com juízo, e Deus, o Santo, será santificado com justiça. E os cordeiros pastarão como se fossem seus próprios pastos, e os
os estranhos comerão do alimento proveniente dos lugares abandonados dos ricos. Ai dos que puxam perversidade com cordas de futilidade, e pelo pecado como que com cordas de carruagens, e dizem, que ele se apresse, acelere sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que possamos saber. Ai dos que chamam o mal de bem, e o bem de mal, que trocam as trevas pela luz, e a luz pelas trevas, e trocam o amargo pelo doce, e o doce pelo amargo. Ai dos que se acham sábios aos seus próprios olhos, e prudentes para si mesmos. Ai dos que se acham corajosos para beberem vinho, e homens fortes para misturarem bebida alcoólica. Ai dos que inocentam o perverso por causa de suborno, e se desviam da justiça dos justos. Por isso, como a língua de fogo consome a estopa, e a chama queima a palha, assim sua raiz será como podridão, e sua flor se desfará como o pó, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra seu povo, e estendeu sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e seus cadáveres foram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto ele não retrocedeu sua ira, ao contrário, sua mão ainda está estendida, e ele levantará uma bandeira para as nações distantes, e lhes assoviará desde os confins da terra, e eis que virão com rapidez apressadamente. Não haverá entre eles cansado ou quem tropece, ninguém cochilará, nem dormirá, nem se desatará o cinto de seus lombos, nem será arrebentada a tira de seus calçados. Suas flechas estarão afiadas, e todos os seus arcos prontos para atirar. Os cascos de seus cavalos serão comparáveis a rochas, e as rodas de suas carruagens como redemoinhos de vento. O rugido deles será como de um leão feroz, e bramarão como filhotes de leão, e rugirão, e tomarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a resgate. E bramarão contra ela naquele dia como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que há trevas e aflição, e a luz se escurecerá em suas nuvens. Gostaria que me suportasseis um pouco em minha loucura, mas ainda assim suportai-me, pois estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, isto é, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também assim em alguma maneira vossas mentes se corrompam da simplicidade que está em Cristo. Porque se aquele que vem pregasse a outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebesseis outro Espírito que não recebestes, ou evangelho diferente do que aceitastes, certamente vós o aceitaríeis. Porque penso que eu em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se também sou rude na palavra, contudo não o sou no conhecimento, mas em tudo já estamos totalmente manifestos entre vós. Por acaso pequei a humilhar a mim mesmo, para que vocês fossem exaltados, por eu ter-vos anunciado gratuitamente o evangelho de Deus? Eu tomei o que era de outras igrejas, ao receber salário, para servir a vós, e quando eu estava presente convosco, e tendo necessidade, a ninguém incomodei com algum encargo, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram minha falta, e em tudo eu me guardei de vos ser incômodo, e ainda me guardarei. A verdade de Cristo está em mim, de modo que este meu orgulho não me será impedido nas regiões da Caia. Por quê? Porque não vos amo. Deus o sabe. Mas o que eu faço, ainda o farei, para cortar a oportunidade daqueles que buscam oportunidade para serem considerados como nós naquilo em que se orgulham. Porque tais falsos apóstolos são trabalhadores fraudulentos, fingindo serem apóstolos de Cristo. E isto não é algo maravilhoso, porque o mesmo Satanás se transforma fingindo ser anjo de luz. Portanto não é muita surpresa se também seus trabalhadores se transformam, fingindo serem trabalhadores da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Não mudes os limites antigos que teus pais fizeram. Viste um homem habilidoso em sua obra? Perante a face dos reis ele será posto, ele não será posto diante de pessoas sem honra.